Você está fazendo os metros quadrados da sua casa desaparecerem. E eu vou te provar. Sem perceber, você posicionou seus móveis de um jeito que transformou uma sala de 15 metros quadrados numa caixa de sapato. Você não precisa de uma casa maior. Você precisa parar de sabotar a casa que você já tem. Oi, eu sou a arquiteta Manu, consultora de decoração online, e hoje a gente vai abrir a caixa preta dos erros de layout que fazem o seu ambiente parecer um ovo, mesmo que ele tenha potencial para ser um palácio. A gente vai conversar sobre aquelas escolhas que parecem inofensivas, mas que, na verdade, geram um cansaço visual danado e travam sua vida. Eu vou te mostrar 6 erros técnicos que detonam qualquer espaço e passam a impressão de que sua casa é menor. E eu já te adianto, viu? O erro número 5 é o mais polêmico de todos, porque 90% das pessoas acham que é uma solução de organização, mas na verdade é o que transforma sua sala num depósito. E para isso, minha amiga, a gente precisa conversar sério sobre o que realmente faz uma casa ser boa de morar. Muita gente acha que o segredo de uma sala que parece grande é só pintar tudo de branco, escolher móveis de cor clara, colocar um espelho gigante na parede e aí pronto, milagre feito. Mas eu tô aqui para te falar, com toda a minha experiência técnica como arquiteta, que se o seu layout tiver armengado, mas não tem tinta cara nem espelho no mundo que salve a sensação de você estar morando dentro de uma caixinha de fósforo. Layout não é só mudar o sofá de lugar para ver se fica melhor, não. Layout é o cérebro da sua casa. É a estratégia, a engenharia do movimento. Sabe quando você entra num lugar e mesmo que ele seja pequeno, você sente uma paz, um respiro? Ou então quando você entra num apartamento enorme, mas se sente sufocada, parece que os móveis estão vindo para cima de você? Isso não é gosto pessoal e nem achismo. Isso é técnica pura. Na arquitetura, o que faz o espaço travar é a falta de planejamento de como a gente circula nele e principalmente de como o nosso cérebro lê aquele ambiente. Aqui entra um conceito que eu, inclusive, amo e que a gente precisa dominar. A carga cognitiva do ambiente. O nome parece complicado, mas você vai ver como é simples de entender. Nosso cérebro está o tempo todo escaneando o espaço para entender se a gente está segura e por onde que a gente tem que ir. Quando a gente enche a casa de obstáculos, ou então quando a gente coloca móveis que não conversam com a escala real daquele cômodo, a gente está dando um trabalho extra para o nosso cérebro. Ele fica cansado de tentar processar tanta informação visual e tanto desvio que a gente tem que fazer no caminho. Esse cansaço mental é o que a gente traduz como aquela sensação de poxa vida, esse é um lugar tão apertado, né? Mesmo que a metragem nem seja tão pequena assim, viu? O grande problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a mobiliar a casa por impulso, ou então só pela estética. A gente vai na loja ver aquele sofá maravilhoso, faz um baita investimento inteligente nele, porque a gente quer qualidade, né? E aí, quando o trambolho chega em nossa casa, ele vira um elefante branco no meio da sala, que corta toda a visão. É como aquele joguinho Tetris, sabe? Onde você vai encaixando as pecinhas, só que em vez delas sumirem para liberar espaço, é justamente o contrário. Elas vão se acumulando e te sufocando. Você que é simplistiquete, você já conhece o mantra aqui do nosso canal, né? Se você não vai fazer nenhuma reforma estrutural, se você não vai derrubar nenhuma parede, é você que tem que se adaptar à casa e não ela a você. E uma das formas de fazer essa adaptação sem nenhuma reforma é através de um layout inteligente. A sua casa tem que ser um facilitador da sua rotina e não um campo minado onde você tem que fazer um malabarismo para chegar na varanda ou para abrir a porta de um armário, né? O layout, bem feito, ele cria aquilo que eu chamo de lar com alma, onde o fluxo é contínuo e o olhar descansa. E é exatamente por essa falta de visão estratégica que a gente acaba caindo em armadilhas clássicas. A gente acha que está ganhando conforto, mas na verdade está perdendo espaço. A gente acha que está decorando, mas na verdade está fragmentando a casa toda. Esses 6 erros que eu vou te mostrar agora não são falhas isoladas. Eles formam um sistema que dá uma bela de uma engasgada na sua percepção visual. E o primeiro desses erros começa justamente naquele momento em que o nosso olho brilha por uma peça bonita, mas a gente esquece completamente de olhar para o resto. Aliás, eu arrisco até a dizer que esse é o erro que mais prejudica ambientes pequenos. Escolher o móvel pelo impacto visual que ele causa e não pela relação real que ele vai ter com o seu espaço. Sabe aquele dia que você acorda inspirada, decidida a dar um tapa na decoração, aí você vai dar uma volta naquela mega loja de móveis? A gente entra lá, pé direito super alto, o showroom é do tamanho de, sei lá, um campo de futebol, e de repente a gente dá de cara com aquele sofá. Seu olho brilha, o coração palpita, menina, você pensa, é esse móvel que vai ser a estrela da minha sala de estar.
Pois é, minha amiga, é aí que mora o perigo. O que fica lindo num galpão de exposição pode virar um verdadeiro trambolho dentro do seu apartamento. Quando a gente escolhe um móvel só porque ele é visualmente impactante, a gente está olhando para a peça de forma isolada, como se ela fosse uma escultura num museu. E esquecendo que ela vai ter que conviver com as paredes, com as portas, com os outros móveis e principalmente com você ali circulando no meio. Na arquitetura, a gente trabalha com dois conceitos que estão bem interligados: escala e proporção. Um móvel muito volumoso num ambiente pequeno faz a sala parecer minúscula por contraste. O seu cérebro olha para aquele trambolho ocupando, 80% da parede e a mensagem que ele recebe é essa: Socorro! Não tem espaço para mais nada aqui! o móvel engole o ambiente e aquela sensação de amplitude que a gente tanto busca vai pro ralo. E não é só o tamanho físico, tá? É o peso visual também. Às vezes o móvel até cabe na metragem, mas ele é tão robusto, tão escuro ou tem tantas informações que ele parece que pesa 1 tonelada. Num ambiente pequeno, a gente precisa de leveza. Se você coloca um móvel enorme, pesado, só porque achou ele imponente, você está criando uma barreira que impede o seu olhar de percorrer o espaço todo. E se o olhar não percorre, a sensação de amplitude morre. O grande macete técnico aqui é entender que, numa casa com alma, os móveis precisam conversar com o volume do cômodo. Quando você ignora essa relação, você acaba com um ambiente que parece entulhado, mesmo que tenha poucos móveis. Sabe aquela sensação de que a casa está sempre uma bagunça, mesmo quando está tudo limpo e organizado? Muitas vezes é só o impacto visual desses móveis errados gritando aí no seu ouvido o tempo todo. A gente precisa parar de comprar móvel para preencher espaço e começar a comprar móvel para criar espaço. Você consegue perceber a diferença? Um móvel com a escala correta deixa áreas livres, deixa o chão aparecer, deixa a luz circular. Se o móvel bloqueia a visão ou se ele obriga você a andar de lado para poder passar, ele está errado. Não importa o quão caro ou bonito ele tenha sido na loja. É um investimento burro que te rouba a paz de espírito. Então, antes de se apaixonar por aquela poltrona gigantesca que você viu no Instagram, meça a sua sala. Mas meça de verdade, tá? Pega a fita métrica, risca o chão com fita crepe, sinta o volume que aquilo vai ocupar. Se você sentir que a peça vai dominar o ambiente de um jeito que você se sinta uma formiguinha perto dela, corre que é cilada. É uma cilada, Bino. A relação de escala é o que mantém a harmonia e impede que a sua casa pareça um depósito de móveis bonitos, mas sem sentido nenhum ali dentro. Mas veja, não adianta nada você aprender a escolher o tamanho certo do sofá se você continuar cometendo o segundo erro, que é um dos erros mais comuns e que pica a sua sala em vários pedacinhos, fazendo tudo parecer uma coxa de retalhos visual. Você pode ter um móvel perfeito, mas se você errar nisso que eu vou falar agora, o efeito de amplitude some num piscar de olhos. A gente acabou de falar sobre como um móvel com a escala errada pode engolir sua sala, mas tem um erro que é um complemento perfeito dessa tragédia e que acontece logo abaixo aí dos seus pés. Eu tô falando de usar tapetes e bases em escala errada, o que acaba fragmentando o ambiente e transformando a sua sala numa verdadeira colcha de retalhos visual. Sabe quando você entra numa sala e parece que tá tudo meio perdido? Você vê o sofá ali no canto, uma poltrona no outro, a mesa de centro boiando ali no meio do caminho e debaixo dessa mesa um tapetinho minúsculo que não chega nem perto dos pés do sofá. Eu chamo isso carinhosamente de tapete selo de carta. Ele é tão pequeno que parece que foi colado ali por engano. E antes que você me diga, não, mas tapete é uma questão de gosto. Eu coloco o tapete do tamanho que eu quiser. deixa eu te mostrar por que isso é um erro de layout super grave para quem tem ambiente pequeno. Nosso cérebro, quando entra em um lugar, ele tenta encontrar continuidade. Ele busca linhas longas e superfícies integradas nas bases para entender o tamanho do território. Quando você coloca um tapete pequeno, você está criando uma quebra visual brusca no chão. Em vez de seu olhar deslizar de uma parede a outra, ele fica tropeçando em várias pequenas ilhas de informação. Você vê um pedaço de um piso, aí vê uma bordinha do tapete, aí vê mais um pedaço de piso, aí vê o pé do móvel. Essa fragmentação é um veneno para a amplitude. Quanto mais divisões visuais você cria no plano do chão, menor o seu ambiente parece ser. O excesso de linhas e contrastes no piso aumenta a carga cognitiva, como eu te expliquei agora há pouco. O seu cérebro olha para aquilo tudo picadinho e aí ele conclui que o espaço é apertado e confuso. O tapete tem uma função técnica fundamental no layout. Ele é o elemento de ancoragem.
É ele quem diz para o seu cérebro onde começa e onde termina a zona de estar. Quando o tapete tem o tamanho correto, ou seja, quando ele é grande o suficiente para entrar pelo menos uns 20 centímetros debaixo do sofá e das poltronas, ele abraça todos os móveis. Ele cria uma base única, uma plataforma que unifica o layout. Visualmente, isso faz com que toda aquela área seja lida como um bloco só, trazendo uma sensação imediata de ordem e, consequentemente, de mais espaço. A mesma lógica vale para outras bases, como o próprio desenho do piso ou o uso de móveis que ocupam o chão de forma irregular. Se você tem um ambiente pequeno e começa a colocar várias pecinhas espalhadas, cada uma com uma cor, cada uma com um formato diferente, você está sabotando a sua percepção espacial. A gente precisa de unidade. O investimento inteligente aqui é apostar numa base que traga essa continuidade. Muitas vezes as pessoas têm medo de comprar um tapete grande porque acham que ele vai esconder o piso bonito ou que vai ficar pesado demais, mas é justamente o contrário. Um tapete que vai de ponta a ponta na área de convivência faz a sala parecer que esticou. Ele elimina aquelas linhas de quebra que ficam gritando no chão. É como se você estivesse limpando o caminho para o seu olhar passar sem interrupções. E não pense que tapete é só estética não, viu? É conforto térmico, é acústica e, acima de tudo, hierarquia visual. Sem essa base bem definida, seus móveis parecem que estão em guerra uns com os outros, cada um tentando marcar o seu próprio território. O resultado é um ambiente nervoso, onde você não consegue relaxar porque sente que as coisas estão fora do lugar, mesmo que esteja tudo arrumadinho. Entender a importância dessa base unificada é o primeiro passo para parar de lutar contra a sua casa. Mas olha só que curioso, não adianta você ter o tapete do tamanho de um campo de futebol se você cometer o terceiro erro da nossa lista, que é um hábito quase que cultural aqui no Brasil e que acaba com qualquer chance de você ter uma circulação fluida. A gente tem mania de achar que parede é o melhor amigo do móvel, mas eu vou te mostrar que no layout de ambientes pequenos, essa amizade pode ser bem tóxica. Sabe qual é o primeiro instinto de quem mora em um lugar pequeno e quer ganhar espaço? Empurrar absolutamente tudo para as bordas do cômodo. E é uma reação quase que automática, né? A gente pega o sofá, cola numa parede, pega o rack, cola na outra, cola a mesa de jantar num cantinho e pronto, a gente acha que liberou ali o meio da sala e que agora o ambiente está enorme. Só que na prática, o que você acabou de criar foi o layout de uma sala de espera de consultório médico. Ou pior, de uma pista de dança vazia no meio da sua casa. Esse nosso terceiro erro é um dos que mais roubam o aconchego e a percepção de amplitude. Quando você distribui seus móveis pensando apenas nas paredes e esquece da circulação, e principalmente da interação entre as peças, você está cometendo um crime contra o layout. Empurrar tudo para as paredes não faz a sala parecer maior, só faz com que ela pareça desequilibrada e fria. Na arquitetura, a gente entende que o espaço vazio, que fica entre os móveis, é tão importante quanto o móvel em si. Quando você cola tudo nas paredes, você destaca o limite do seu cômodo. O seu olhar bate na parede e para. Seu cérebro imediatamente mapeia o tamanho real daquela caixa onde você está. Agora, quando você aproveita todo o cômodo de maneira uniforme, você cria um truque de percepção visual que faz toda a diferença. Além disso, tem a questão do uso, né? Se você coloca os móveis todos distantes uns dos outros, encostados nas paredes opostas, a casa perde aquela alma de lugar de encontro e vira só um corredor de passagem. Ou então quando você encosta a mesa de jantar na parede e inutiliza as cadeiras. Seu investimento foi pro saco, né? Porque você pagou por 6 cadeiras, mas você só usa 4. Um layout inteligente agrupa as funções. A gente cria ilhas de convivência onde os móveis conversam entre eles, deixando a circulação fluir por fora ou pelos lados, mas de maneira planejada. O grande problema é que a gente foca tanto na parede que esquece que precisa passar por ali. Aí você coloca um trambolho colado na parede, perto da porta, e toda vez que você entra em casa, tem que fazer um desvio ou então bater o quadril na quina do móvel. Isso é o oposto de ter uma casa funcional. A circulação não pode ser o que sobra. Ela tem que ser o ponto de partida. Se você não tem pelo menos 60 centímetros livres para andar de forma natural, sem precisar se espremer ou se virar, seu layout está te expulsando da sua própria casa. E eu sei que, às vezes, olhar para o desenho da sua sala e tentar encaixar tudo isso sem ajuda parece um quebra-cabeça impossível, né, de resolver. Você olha para um lado, olha para o outro e pensa... Manu, e se eu descolar esse sofá da parede? Eu não passo mais. Ou então... Se eu mudar esse rack de lugar, onde é que eu vou enfiar a fiação da TV? Calma, respire. Eu sei que dá um medo danado de errar e acabar gastando um baita investimento inteligente em algo que não vai funcionar para você.
Se você está cansada de brigar com o seu layout e quer a minha ajuda técnica para transformar sua casa em um verdadeiro lar com alma, sem precisar derrubar nenhuma parede, eu posso te ajudar através de uma consultoria online. Nela, a gente olha para o seu caso específico. Eu analiso a sua planta, os seus móveis, a sua rotina, os seus gostos, e aí a gente desenha juntas a melhor solução para o seu espaço. Em vez de você ficar tentando adivinhar onde é que vai dar certo, a gente aplica técnica e resolve o problema de uma vez por todas. O link para você solicitar um orçamento para as nossas consultorias online está aqui no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer enorme trabalharmos juntas para dar esse norte para o seu ambiente. Agora, voltando para o nosso raciocínio, depois que você entende que a parede não é o único lugar onde os móveis podem morar, a gente precisa falar sobre algo que ocupa um espaço danado: o seu próprio corpo. A gente planeja o móvel, mas esquece que, para usar aquele móvel, a gente precisa de espaço em movimento. E é exatamente aí que o layout trava de vez. Sabe qual é o grande erro técnico que eu vejo na maioria dos layouts de apartamentos pequenos? A pessoa pega aquela plantinha humanizada que a construtora criou só para te vender o imóvel, vê lá os desenhinhos da sala, da mesa de jantar, dos quartos cheios de guarda-roupa, e aí ela pensa, não, maravilha, né? Cabe tudo. Só que ela esquece de um detalhe fundamental. Para aquela casa funcionar, você precisa estar lá dentro. E, minha amiga, você não é um holograma. Você ocupa espaço, você se movimenta, você abre porta, você puxa a cadeira e você carrega a sacola de compra. Ignorar o espaço que o corpo ocupa em movimento é o que transforma uma casa bonita numa verdadeira armadilha no dia a dia. Na arquitetura e na ergonomia, a gente não projeta só o lugar onde o móvel vai ficar. A gente projeta o espaço de uso daquele móvel também. Se você tem um guarda-roupa com portas de giro e o espaço entre ele e a cama é de menos de 40 centímetros, você não tem um guarda-roupa funcional. Você tem um baita de um problema, isso sim. Toda vez que você for pegar uma blusinha, você vai ter que fazer um contorcionismo digno de circo. Ou então você vai ficar batendo a porta na quina da cama até estragar os dois. Esse espaço de uso é o que a gente chama de área de manobra. Pensa aqui comigo. Para você se sentar numa cadeira de jantar, você não precisa só do espaço da cadeira guardada, né? Você precisa de espaço para puxar a cadeira, sentar com conforto e depois para que outra pessoa consiga passar por trás de você sem que você precise ficar se espremendo. Quando a gente ignora essas medidas mínimas de circulação, que no mundo ideal da arquitetura gira em torno de 60 centímetros para uma passagem confortável, o ambiente começa a parecer muito menor do que ele realmente é. Por que isso acontece, hein? Porque o seu cérebro registra o esforço. Toda vez que você tem que andar de lado para passar entre a cadeira e o buffet, ou toda vez que você precisa fechar a porta do banheiro para conseguir abrir a gaveta do seu gabinete, seu subconsciente anota: esse lugar aqui é apertado, é hostil. E isso gera uma fadiga sensorial enorme. Você para de ver a sua casa como um refúgio e passa a ver como um percurso de obstáculos. O investimento inteligente aqui não é comprar o maior móvel possível, mas o móvel que permite que você viva com dignidade entre ele e a parede. A gente precisa parar de pensar na casa como um joguinho de Tetris, né, que eu comentei agora há pouco, onde as peças precisam só se encaixar. Na vida real, as peças precisam respirar também. Tem um macete técnico que eu sempre ensino. Imagine que cada móvel tem uma aura, um espaço, um fantasma ao redor dele que não pode ser invadido. Se você vai colocar uma poltrona, você precisa calcular o espaço das pernas de quem vai sentar ali. Se você colocar uma mesa de cabeceira com gaveta, você precisa de espaço para o seu corpo ficar agachadinho ali na frente para você poder abrir a gaveta quando você precisar. Quando a gente ignora esse movimento, a gente cria um layout travado. E o pior é que, para tentar compensar essa falta de espaço de manobra, a gente acaba cometendo erros nos próximos passos, né? Tentando esconder a bagunça que esse aperto gera. A casa com alma é aquela que respeita o seu ritmo. É aquela onde você flui, onde você não precisa ficar pensando para caminhar no escuro, porque o caminho está livre e lógico. Se você sente que a sua casa está sempre te dando um encontrão, o problema provavelmente não é a metragem, mas como você distribuiu as funções, ignorando a sua própria existência ali no meio. E um erro de layout afeta diretamente no seu bem-estar e na sua saúde mental, porque ninguém consegue relaxar de verdade num lugar onde se sente um gigante dentro de uma casa de boneca. Sabe o que é curioso? Muitas vezes, para tentar resolver esse sufoco de espaço, a gente acaba caindo no erro visual, que é o oposto do movimento, mas que sobrecarrega o cérebro do mesmo jeito. A gente começa a achar que, já que o espaço é pouco, a gente precisa ter tudo à mão, tudo visível, tudo exposto. Mas ter tudo acessível o tempo todo é o caminho mais rápido para fazer a sua sala parecer um depósito de quinquilharias.
Sabe aquela prateleira cheia de lembrancinhas de viagem? Porta-retrato, vasinho, coleções que você adora? Ou aquela bancada da cozinha que tem batedeira, liquidificador, air fryer, porta-tempero, tudo ali um do lado do outro porque a gente usa todo dia e dá preguiça de guardar? Pois é, esse é o quinto erro desse nosso vídeo e eu chamo ele de museu desorganizado. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. A gente cai na armadilha de achar que, num ambiente pequeno, quanto mais coisas estiverem visíveis e à mão, mais prática a vida vai ser, né? Só que, na verdade, o que você está fazendo é sufocar o seu olhar e diminuir o seu espaço de forma drástica. Em um ambiente pequeno, cada objeto exposto é uma informação a mais que o seu cérebro precisa processar. Lembra que eu falei no começo sobre carga cognitiva? Pois é, aqui é onde ela atinge o nível máximo. Quando você tem muitas coisinhas pequenas espalhadas, seu cérebro não consegue encontrar um ponto de repouso. Ele fica saltando de objeto em objeto, tentando identificar o que é cada coisa. Essa poluição visual cria uma sensação de ruído constante. E o resultado disso é que o ambiente parece muito mais apertado e bagunçado do que ele realmente é. E pior, quanto mais tempo você deixa o ambiente assim, né, com vários itens à mostra, mais você vai se acostumando com aquilo. Chega um momento que você nem percebe mais o tanto de coisa que está ali. Você simplesmente se acostuma. Mas isso não quer dizer que o seu cérebro não está percebendo aquilo tudo como excesso não, viu? E é aí que mora o perigo. Na neuroarquitetura, a gente estuda como o excesso de estímulos visuais afeta o nosso sistema nervoso. Ambientes com excesso de informação geram microestresses. Você pode até não perceber conscientemente. Mas o seu corpo sente. Sabe aquela vontade de sair de casa porque parece que as paredes estão gritando com você? Muitas vezes esse grito vem de toda essa tralha exposta. Para o seu cérebro, um móvel limpo, com poucos e bons objetos, é lido como uma área livre, né? um respiro. Já um móvel entulhado é lido como um obstáculo, como um trambolho visual que diminui a fronteira do seu cômodo. O grande segredo técnico para ter um lar com alma em metragens reduzidas é o equilíbrio entre o que fica exposto e o que fica guardado. A gente precisa de áreas de respiro visual. Prateleiras e nichos não deveriam ser depósitos de coisas, mas sim lugares estratégicos para colocar aquilo que realmente traz uma memória afetiva ou que tem um design incrível. Se você enche cada centímetro de parede com alguma coisa, você perde a hierarquia. Se tudo é importante e precisa aparecer, nada acaba sendo importante de verdade, você concorda? Muitas vezes a gente tem medo de armários fechados porque acha que eles vão pesar no ambiente, mas olha que ironia. Um armário com portas lisas e bem planejado, mesmo que ele seja grande, traz muito mais leveza visual do que uma estante aberta cheia de cacareco. Um armário vira uma superfície única, ele vira uma parede, ele some na decoração. Já a estante aberta fragmenta a visão em 1000 pedacinhos. É o mesmo erro do tapete pequeno que a gente falou lá atrás. A fragmentação é a inimiga número 1 da amplitude. Não estou dizendo que se o seu sonho é ter uma cozinha linda, com prateleiras cheias de itens decorativos, que isso vai ser necessariamente um erro. Não é isso. O segredo é fazer com que o todo, ou seja, a prateleira, com todos os itens expostos e todo o resto da sua cozinha, conversem de forma equilibrada, sem excessos visuais. Mas a gente precisa ter lugares para guardar o que é puramente funcional. Sua batedeira não precisa morar na sua bancada se você só usa ela no final de semana. O seu estoque de livros não precisa estar todo exprimido na sala se metade deles você já leu e não pretende abrir de novo tão cedo. Limpar o campo de visão é como se você estivesse abrindo as janelas da sua percepção espacial. Quando você remove o excesso, você permite que a arquitetura do lugar apareça. Você começa a notar o desenho do piso, a cor das paredes, a entrada de luz natural. Tudo isso contribui para a sensação de que o ambiente esticou, sabe? Menos informação visual significa que o seu cérebro entende que tem mais espaço livre para você existir ali dentro. É uma libertação, de verdade. Mas não adianta nada você limpar as suas prateleiras e organizar os seus armários se na hora de receber pessoas ou de planejar o seu descanso, você cometer um outro erro. Muita gente, na vontade, de ser uma boa anfitriã ou de ter o máximo de conforto, acaba transformando a sala em uma verdadeira exposição de cadeiras e bancos. E é aqui que o layout vira uma confusão sem fim. Sabe aquele medo que a gente tem de não ter onde sentar quando a sogra vem visitar no domingo? Ou quando os amigos aparecem para comer uma pizza?
Por causa desse medo, a gente acaba cometendo um grande erro: entupir a sala de assento. É a cadeira extra na mesa de jantar que ninguém usa. É o puff que mora no meio do caminho. É a poltrona que você comprou porque achou linda, mas que agora você precisa pular por cima dela para chegar na varanda. Olha, você não precisa mobiliar a sua casa para um evento que acontece uma vez na vida. Você precisa mobiliar para a sua vida que acontece todos os dias aí. O excesso de assentos é um dos maiores vilões da circulação de ambientes pequenos. Quando você coloca muita peça de sentar num espaço reduzido, você cria uma competição visual e física também, claro. O grande problema aqui é que a gente foca na quantidade e esquece da qualidade do espaço que sobra. Se você tem uma mesa de jantar com 6 cadeiras, mas no dia a dia só usa 2, aquelas outras 4 cadeiras estão lá servindo só de cabide para bolsa, né? Ou acumulando pó, enquanto roubam o seu espaço de respiro. Esse excesso de informação nas pernas dos móveis gera uma confusão visual danada. Seu olhar não consegue percorrer o chão de forma limpa e o seu cérebro entende que aquele lugar está saturado. O investimento inteligente para quem tem pouco espaço é apostar na versatilidade e não na quantidade fixa. Em vez de 3 poltronas robustas que travam o layout, por que não ter bancos que podem ser guardados debaixo de um aparador ou até peças que fazem o papel de mesa lateral e viram assento extra quando for necessário? A gente precisa de móveis que joguem no nosso time e não que fiquem ali marcando um território e impedindo a gente de passar. Além disso, quando você espalha assentos por todos os cantos, você tira a hierarquia do seu layout. A sala deixa de ter um centro de convivência claro e passa a ser um aglomerado de lugares para sentar. Isso mata a casa da alma. O layout precisa de foco. Ter menos assentos, mas que sejam confortáveis e estejam na escala correta, faz com que a sua sala pareça muito mais organizada e, consequentemente, mais espaçosa. Tá, mano, mas se eu tiver menos lugares, onde é que todo mundo vai sentar quando eu receber meus amigos? E aí entra o nosso mantra. Se você não vai reformar a sua casa, derrubar nenhuma parede ou ampliar algum cômodo, minha amiga, não tem jeito não, você precisa se adaptar à sua casa, não é a casa que tem que se adaptar a você. Se você gosta de receber amigos com frequência, ou tem família grande e gosta de receber todo mundo nos finais de semana, como é que você vai morar num apartamento de 50 metros quadrados? Não tem cabimento, literalmente. É a mesma história das vagas de garagem de condomínio, né? Se a sua vaga é apertada e você sabe disso, por que cabrunco você vai comprar um carro grande? Respeite o seu estilo de vida quando for procurar um imóvel para morar. Ou então você pode se acostumar a fazer essas reuniões no salão de festa do seu prédio, com muito mais conforto, com lugar para todo mundo se espalhar. Lembre sempre de uma coisa: luxo em um ambiente pequeno é ter espaço para se mexer com liberdade. Uma casa com alma é aquela que recebe bem quem mora nela primeiro, e não aquela que sacrifica o conforto diário por uma visita que só acontece de vez em quando. Agora que a gente passou por todos esses erros, talvez você não tenha percebido, mas todos eles têm uma coisa em comum: a falta de visão estratégica sobre como a gente realmente habita o espaço. O que eu quero que você leve daqui é que a sua casa não é um quebra-cabeça de peças soltas. Ela é um organismo vivo que precisa de respiro e de estratégia para poder te proporcionar o bem-estar que você tanto quer. É por isso que nem sempre o maior é o melhor. Nesse vídeo aqui, eu te mostrei o porquê disso. Já nesse outro vídeo aqui, o YouTube tem dicas importantíssimas para sua casa. Um beijo e até o próximo vídeo.